de hoje vamos conversar um pouquinho sobre idiomas para bebês. Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente e hoje eu trouxe um assunto que eu acho bem interessante e confesso que se eu não tivesse me mudado aqui para a França, talvez eu não teria iniciado o aprendizado de outros idiomas para o meu filho tão cedo. Então, assim, morando aqui na França, a gente automaticamente, o nosso filho, ele passa o dia todo na casa da babá. Então lá tem outras crianças, são todos franceses, né? Então eles falam francês, escutam o francês da babá o dia todo. E aí, é claro que pra mim, o idioma mais natural é o português, porque eu sou brasileira. E então a gente decidiu, né, que desde que o Cris era bebê, a gente começou a falar só português dentro de casa e o inglês. Porque pro meu marido o inglês é muito natural também, né? Ele começou a falar inglês muito pequeno, com 5 anos ele já começou a estudar inglês e ele morou fora em outros países, então para ele o inglês é muito normal e natural também. Então em casa, o Cris ele escuta desde bebezinho o inglês e o português. Mais pra frente a gente vai também introduzir o espanhol, pois a família do meu marido, eles moram na Argentina, então uma parte mora no Brasil, outra parte mora na Argentina. Então é muito importante que o Cris também saiba falar espanhol para poder se comunicar com a família que mora na Argentina, né? Então assim, é contraindicado, né, bebês, crianças muito pequenas a escutarem ou aprenderem outros idiomas? Pois é, uma pergunta, né, que às vezes a gente se faz. Será que vai prejudicar o aprendizado? Será que vai retardar a fala da criança, né? Ele ouvindo 2, 3 idiomas ao mesmo tempo? Será que vai dar aquela confusão no cérebro da criança? Pois a resposta é não. Não prejudica, não atrapalha o desenvolvimento da criança, não retarda a fala da criança, pelo contrário, assim, se a criança demorar mais para falar, não é por conta ou por culpa daqueles idiomas que ela está ouvindo naquele momento. É simplesmente que ela não está pronta para falar ainda, né? Porque tudo tem o seu tempo. Tem crianças que começam a andar mais cedo do que outras, tem crianças que não engatinham, tem crianças que começam a engatinhar e vão caminhar muito mais tarde. E com a fala não poderia ser diferente, né? A fala ela vem no momento que a criança está pronta para começar a falar. Mas é como a gente aprende também um idioma numa escola, por exemplo. Se a gente vai estudar inglês, o espanhol, a gente primeiro aprende ouvindo. Primeiro a gente assimila, né? A gente escuta, a gente absorve aquelas palavras para depois a gente começar a falar. Dificilmente você vai começar a falar um idioma que você nunca ouviu. Primeiro você precisa ouvir. Então o Cris, a gente percebeu que está sendo cada vez mais natural para ele. E está sendo sinceramente assim muito gostoso, muito legal, porque ele fala as palavras em português comigo, ele fala algumas palavras em inglês com meu marido, e ele fala naturalmente, às vezes ele mistura um pouquinho do francês também, porque é o que ele mais escuta, né, durante a semana, é o francês. Mas a gente vai forçar, a gente assim vai reforçar, não é forçar, né, reforçar a intenção que ele realmente compreenda que em casa ele vai falar o português comigo e o inglês com meu marido, e no futuro o espanhol também, mas que ele consiga compreender bem essa diferença de espaço, né? Com a gente são tais idiomas e com a babá, na rua, né? Na França em geral, ele vai falar o francês. Então eu trouxe essa ideia, né, pra vocês, porque eu confesso que se eu estivesse ainda morando no Brasil, talvez eu não teria tido essa ideia, né, esse clique de falar, poxa, a gente fala outros idiomas, vamos já começar a colocar os idiomas em prática, né, para o nosso filho. E como vocês sabem, eu estou esperando um bebezinho, e esse bebezinho também não vai ser diferente. Ele vai ouvir a gente falar com o Cris, já desde pequenininho, também vai assimilar esses idiomas desde muito pequeno. E por que é tão importante as crianças falarem outros idiomas? Bom, abre portas, né, para outras oportunidades na vida, abre portas para visitar outros países. Então, assim, é uma janela que se abre de inúmeras oportunidades. Aqui na França a gente percebe porque falar outros idiomas é muito importante. Eles dão muito, muito valor para pessoas que falam outros idiomas. Então, assim, a gente não vai economizar com o Cris se a gente conseguir fazer com que ele fale
3, 4 idiomas, a gente vai fazer de tudo para que ele aprenda, né? E de uma forma natural é legal porque ele vai saber também diferenciar o sotaque de cada idioma, porque nós somos estrangeiros, a gente fala francês atualmente, mas a gente sempre vai ter aquele sotaque de estrangeiro, né? A gente não vai falar o francês como o Cris vai falar. Então, para ele, o francês é muito natural também. Para nós já não é tão natural. A gente aprendeu depois de adultos, a gente não conseguiu perder nosso sotaque brasileiro. Então, assim, vai ser muito legal porque o Cris, falando o português comigo, ele vai aprender o português do Brasil. Ele vai saber falar como um brasileiro. A gente vai fazer de tudo para que ele compreenda a diferença de cada idioma. Então, eu trago essa ideia que caso você tenha um bebê, uma criança pequena em casa, que você fale algum idioma, por exemplo, se você não domina um idioma, você pode muito bem colocar a televisão em inglês ou em espanhol, já para começar, um desenho animado em outro idioma, para incentivar a criança a assistir um filme em outro idioma, um desenho animado, e não pense que a criança não vai compreender. Com o passar do tempo, ela vai assimilando aquelas palavras com aquela imagem e vai se tornando natural para ela também. Então, assim, não é cansativo para a criança, não é desgastante, não é algo que impossibilita ela de aprender. Vai só ampliar, porque o cérebro da criança, o cérebro dos bebês, eles são uma esponja, né? Então, fresquinhos ali, ó, para captar super rápido esses aprendizados. A gente percebe que no dia a dia, o vocabulário do Cris está cada vez aumentando mais. E é muito legal, porque ele fala com a babá as palavras que tem que ser faladas lá com ela. E eu percebo que ele fala certinho em francês. E às vezes eu já percebi que ele fala até melhor do que eu, né? Fico super feliz com isso. E em casa, comigo, ele fala as palavras certinho em português também. É claro, ele ainda não tem 2 anos, então ele ainda não forma frases. Ele tá no processo de formação, né? Das palavras, de frases, mas elas vão vir de uma forma natural. A gente não tem pressa para nada, é no tempo dele. Mas nós estamos passando informações importantes. Então, ele sabe tudo que eu falo, ele entende tudo que eu digo. E é muito legal essa fase, né, de transição, dele compreender outros idiomas. A babá, ela motiva muita gente para falar os nossos idiomas. Ela sempre fala, fique à vontade para falar português com ele, quando você quiser. Não se intimide, porque eu estou na França, eu não posso falar o meu idioma com meu filho. Então vai ser muito legal para ele também, porque ele vai ter muitas oportunidades, ele vai poder viajar para outros países, trabalhar em qualquer outra área, né, que ele queira trabalhar no futuro. Só vai ser um benefício na vida dele. E é isso, então assim, as dicas que eu dou: coloque vídeos de outros idiomas para o seu filho, para sua filha, para o seu bebê. Coloque desenho animado. Se tem alguém na família que já fala um outro idioma, incentive para falar esse idioma com a criança, né? Porque vai ser, muito legal e vocês vão ver um resultado bem bacana. Eu vou mostrar uns momentos aí do Cris com a gente, como é que é o nosso cotidiano. E a babá também fez a gentileza de ter mostrado um pouquinho, né, de algumas tarefas e algumas atividades que ela faz com o Cris. Eu espero que vocês gostem. Deixe um like pra mim se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Bisous! Cris, enlève ton bavoir. C'est bien. Allez, on va descendre. Regarde. Allez, descends correctement. Voilà. C'est bien. Tu ranges le bavoir? Range ton bavoir. Range ton bavoir d'abord. Voilà. Allez, range la chaise. C'est bien. Tu vas chercher tes chaussures? Tu donnes à Nounou? Merci. Allez, va chercher l'autre. C'est bien, Chris. Allez, on va mettre les chaussures. Tu vas chercher le bébé?
Le bébé. Tu vas chercher le bébé? Il est où le bébé? Va chercher le bébé. Non, le bébé, Chris. Va chercher le bébé. Amène à Nounou le bébé, on fait un câlin, viens. Tu l'amènes à Nounou le bébé? Oh le bébé. Qu'est-ce que tu fais le bébé? Tu fais le câlin? Fais câlin. Fais le bisou. Ah bébé, fais bisou bébé. Fais bisou. Fais câlin. Oh là là. Il est gentil le bébé? Le bébé? Comment tu dis toi? Bébé? Bébé, ouais. Tu dis toi? Bébé. Tu dis? Bébé? Oui, le bébé. Oui. Est-ce que tu vas le ranger, le bébé? Tu vas le ranger là-bas? Allez, va le ranger. Oh, t'es gentil, Chris. C'est très bien, bravo. C'est très bien. Cris, quem é esse? O porco! Muito bem. E esse daqui? É a ovelha. Como é que ela faz? É, que legal. E esse aqui? Au, au. Como é que o au, au faz? Não. Como que o au, au faz? Uau! Muito bem. Quem é que a gente tem aqui? Muito bem, a galinha. E como é que ela faz? Cocoricó. É, a galinha. O que mais que a gente tem? Olha só esse aqui. É o pocotó. É o cavalo. E o cavalo faz pocotó, pocotó, pocotó. Muito bem. Vamos deixar o cavalo aqui. E aqui, o que mais que a gente tem aqui dentro? Quem é esse? O miau! É o gato! O gato. Esse aqui é a foca. A foca bate palminha assim, ó. Isso! E o que mais que a gente tem aqui? E outro? Miau, é outro gato. É outro gato. Esse aqui é meio diferente, né? Unicórnio. Muito bem. Que legal. E cadê o Bidu? O Bidu. Você pega lá pra mamãe o Bidu?